Olá, boa noite a todos. Então vamos iniciar em instantes a live da noite, tá? 1 minuto para a gente apenas se reconectar aí com o mundo espiritual, para a gente dar início à prece. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se alguém puder, por favor, confirmar se o áudio está ok também. Legal, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa prece de abertura. Fechando os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso plano maior. Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre. Agradecer a oportunidade que temos todos os dias de recomeçar. Todos os dias, quando nos levantamos da cama, vivos, temos a oportunidade de recomeçar. Todos os dias, quando o sol nasce, temos a oportunidade de deixar todos os erros para trás e começar um novo caminho. Essa é a maravilhosidade da criação. Essa é uma das leis do universo. O recomeço. Agradecemos todo o caminho deixado pelo nosso Mestre, para que possamos seguir e aprender. Muito obrigado. Com a sua iluminação e a companhia dos amigos da espiritualidade, pedimos permissão para iniciar os estudos e orientações da noite. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar a live de hoje. Está direto pelo Instagram e pelo Facebook. Tá? Quem ainda não segue a Fraterna no Instagram e no Facebook, e no YouTube também, vamos seguir, movimentar a mensagem, né? Dar volume a essa mensagem espírita, né, na internet. Eu acho que é muito importante a gente cada vez dar mais volume a este movimento, tá? Então compartilhem também depois. Acho que a internet traz esse benefício para a gente de conseguir assistir depois, mesmo se não tiver presencialmente, mesmo se não tiver ao vivo, dá para assistir depois também. Então tudo isso traz uma nova comodidade, mais uma forma de acesso, né? Traz acessibilidade para a gente, tá? Então, o tema de hoje é: os sãos não precisam de remédio, tá? Então, esse tema foi retirado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 24, tá? No item 11, a gente tem um trecho que diz o seguinte: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pescadores, se assentarem a comer com ele e com os seus discípulos.
E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, de remédios, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Então, Jesus traz aí uma afronta, né, aos fariseus, né? E aí isso traz a gente a uma certa reflexão, né? Sempre a gente pensa em benefícios aos bons, né? E vamos assim dizer, uma punição aos maus, né? Ou aos que não são bons, né? Então, esse tipo de pensamento gera um ciclo sem fim, né? De punição e um ciclo sem fim de benefícios, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que uma pessoa boa sempre vai receber só coisas boas e uma pessoa que porventura tenha feito algo ruim começa a receber em troca algo ruim e isso vai permanecer num ciclo sem fim, né? Então, Jesus ele vem para quebrar esse ciclo, né? E também para nos questionarmos, né? Quem são os doentes? Né? Nos dias de hoje, eu acho que um pouco diferente de há 2000 anos, a gente tem uma comunicação muito rápida, uma comunicação muito ágil entre todos os lugares do planeta, né? E hoje a gente fica sabendo muito fácil de tudo que acontece e é muito fácil da gente julgar, né? É muito fácil da gente, na nossa posição, no conforto da nossa casa, ver o que está acontecendo no mundo todo e julgar quem está certo, quem está errado, olhar pela internet ou num canal de notícias, né? Quem está fazendo o que, onde e quando, e nos sentirmos os juízes, né? Quem está fazendo o que, se está certo ou se está errado, esse merece essa punição, esse merece aquilo, tá? E Jesus nos traz essa reflexão: quem são os doentes, né? Quem precisa de remédio, quem precisa dos médicos, né? São pobres e desabrigados, são pessoas com enfermidades, né? Quem são esses doentes? Ou são pessoas encarnadas, né? São espíritos encarnados que têm dúvidas, angústias, lamentações, que erram todos os dias e que também acertam. Jesus nos traz a reflexão de que todos nós, em algum momento, somos doentes, seja do corpo, da alma ou do coração, e em algum momento a gente vai precisar de remédio, né? E então eu julgo que nós encarnados, né, que estamos aqui todos os dias nos provando, somos esses doentes, né? E quais são esses tipos de doenças a quais somos submetidos, né? Quais são esses tipos de doenças? Existem as doenças de caráter e existem as doenças de coração, né? As doenças de caráter a gente pode falar egoísmo, desonestidade, avareza. E quando a gente fala de doenças do coração, a gente tem depressão, angústia, a falta de amor próprio, a falta de amor para com o próximo, a falta de caridade, né? E esses tipos de doença, né, se a gente for analisar, tanto essas doenças de caráter quanto essas doenças de coração, nenhum de nós estamos a salvo delas, né? Em todos os momentos, né? Seja no início da nossa vida, seja em momentos em que estávamos exaltados por algum tipo de sentimento ou vivência, a gente pode ter experimentado ser egoísta,
ser, às vezes, até ouvir, né, as intuições, né, de espíritos que querem nos colocar num caminho, nos incentivar ao erro, né, cometer um ato de desonestidade, né, ou fazer algo de ruim para alguém, tá? Então, todos nós estamos sujeitos todos os dias a esse tipo de situação. Você quer participar da mensagem? Você pode. Já eu pego para você. Você pode pegar água pra mim. Já eu pego. Levar lá no quarto. Tá bom. Então todos nós estamos sujeitos a isso, ao erro. E quando a gente está sujeito ao erro, né, o que deve ocorrer conosco quando erramos? Né? Devemos ser punidos em seguida? Devemos ser punidos imediatamente? Né? Ou devemos ter uma oportunidade de nos refazer? Devemos ter uma oportunidade de sermos afagados pela mensagem de Jesus? Eu acho que a gente tem que ter a oportunidade, sim, de recomeçar. Temos que ter a oportunidade de fazer diferente, tá? Então, principalmente as questões do coração, né? Quando estamos em momentos de angústia, de tristeza, estamos vendo muito nesse momento de isolamento como é difícil ficar isolado, como é difícil ficar longe das pessoas que amamos, como é difícil ficar longe de ver outras pessoas, como é difícil ficar longe, às vezes até de algum serviço que a gente precisa dentro da nossa sociedade, seja uma escola, uma creche. Sempre a gente pode estar num momento desse de dificuldade, né? E onde nos apoiar, né? O Evangelho nos traz essa mensagem linda de que o melhor remédio sempre é praticar o amor e a caridade. O melhor remédio sempre é praticar o amor e a caridade. E a caridade, ela sempre é colocada no Evangelho como uma grande ferramenta para refazer, uma grande ferramenta de recomeço, né? Uma grande ferramenta que tira o mal, né? Substitui o mal pelo bem. E porque a caridade, ela é um amor feito a um próximo sem nenhuma expectativa de ter algo de volta. A caridade é um amor que você dá ao próximo sem a expectativa de receber algo em troca, né? E muitas vezes alguém que, se você fosse julgar pelas suas atitudes boas e ruins, né, às vezes você não faria uma ação a essa pessoa. Então a caridade, ela nos é um grande professor e nos é um grande remédio. Nos é um grande remédio para tornar o nosso fardo mais leve, né? Eu acho que nos últimos tempos, devido a tudo isso que vem acontecendo no mundo, estamos vendo para muitas famílias que o fardo pode ficar mais pesado, né? Para outros está uma situação mais cômoda, mas para alguns o fardo ficou mais pesado, tarefas se acumularam, né? E isso pode vir a trazer, né, situações emocionais, situações de desequilíbrio energético, e nós espíritas sabemos como isso pode nos afetar no dia a dia. Isso pode nos levar a um caminho de erro, isso pode nos levar a um caminho de angústia, a um caminho de depressão. E sempre precisamos refazer as nossas energias. Precisamos alinhar as nossas vibrações
com o plano espiritual. E alinhando essas nossas vibrações com o plano espiritual, estaremos com uma facilidade maior, né, de encarar esses novos desafios, né? E como que a gente pode, no nosso dia a dia, diante com essa rotina, né, buscar esse remédio, né? E até com isolamento, né? Como que eu vou praticar a caridade, como que eu vou praticar o amor com esse isolamento, dentro dessa pandemia, dentro de tudo isso que a gente, desse turbilhão de coisas que a gente vem vivendo. Uma das coisas que eu coloquei aqui como uma doença do coração foi a falta de amor próprio, né? E a falta de amor para com o próximo. Então, como que a gente pode fazer o contrário disso? Como que a gente pode se amar? Como que a gente pode amar o próximo? Tendo essa distância imposta, a gente tem várias outras formas da gente entrar em contato com as pessoas, né? A própria internet, essa live mostra isso. A gente pode entrar em contato com aqueles que nos são caros, com aquelas pessoas que gostamos, com aqueles que precisam, né? A gente tem de encontrar outros meios de agir. Temos de encontrar outro meio, né? A vida sempre encontra um meio. O bem sempre tem que encontrar um meio. E a gente tem que sempre encontrar um meio de recomeçar, encontrar um meio de se amar, encontrar um meio de levar aos outros o nosso amor. Então, às vezes achamos que a distância nos afasta das pessoas e nos impede de demonstrar o que sentimos, e às vezes não, né? Então, vou citar exemplos aqui, desde uma pessoa idosa que numa situação dessa de risco não poderia sair de casa, ligar para essa pessoa, ver o que ela precisa, entregar o que ela precisa, fazer uma compra online, né, quando essa pessoa não tem essa habilidade, essa destreza. Existem as formas mais simples de demonstrar amor, de demonstrar atenção, né, e evitar que quem está do outro lado também entre nesse ciclo de doenças do coração, né? Um ciclo que neste momento estamos mais vulneráveis, né? O ser humano, ele está aqui na Terra, e as nossas sociedades, elas são construídas para a gente viver em conjunto. E quando a gente tem esse afastamento, estamos mais sujeitos e frágeis a alguns tipos de falhas, alguns tipos de energias negativas. Então, passar para outras pessoas, mesmo de uma forma remota, mesmo de uma forma online, ligar, ouvir o que as pessoas têm a dizer, ver o que estão precisando. Existem outras formas de se chegar, né? E a gente tem que ser criativo nesse sentido, né? Criativo para conseguir, às vezes, quem teve uma perda de renda, conseguir retomar isso, a quem teve um convívio comum, né, imposto um afastamento, e às vezes até quem perdeu alguém neste momento. Então, neste momento a gente está mais frágil, e é nesse momento de fragilidade que temos que nos reforçar, que temos que nos fortalecer no Evangelho, que temos que nos fortalecer na mensagem de Jesus. E Jesus, ele é um guia e exemplo para o nosso coração, para as nossas atitudes, né? E quando ele diz, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo são os principais mandamentos, a gente tem que estar amando muito bem a gente mesmo, a gente tem que estar amando muito bem
ao nosso próximo. E a gente tem que ter muita fé para amar a Deus e entender tudo o que está acontecendo, sem ficar maldizendo, sem ficar praguejando contra tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem que ter fé no futuro, né? A gente tem que ter fé para tudo aquilo que o futuro possa nos trazer, né? Então, isso nos reforça algumas lições que precisamos aprender, né? Isso nos reforça algumas lições que temos que conseguir colocar em prática. E, inclusive, amar a Deus neste momento, entender tudo o que está acontecendo, né? Amar a espiritualidade, amar as oportunidades que temos, todos esses chamados que temos todos os dias de poder fazer o bem, tudo isso faz parte da nossa compreensão sobre a criação, da nossa compreensão sobre em que mundo estamos e sobre como a gente está vivendo e convivendo neste mundo. As relações interpessoais, neste momento, elas podem ser também impactadas, né? Às vezes a gente tem visto casais se separando neste momento de quarentena, famílias brigando neste momento de quarentena, às vezes pais que não passavam tanto tempo com os filhos, agora passam mais tempo com os filhos e não tem jeito de conseguir, às vezes, se impor um determinado limite por culpa ou por qualquer outro motivo. Então, uma nova situação, uma nova circunstância está sendo colocada para nós. E nós estamos numa escola, né? Nós estamos encarnados, né, numa situação de expiação, né? Nós estamos aqui para aprender. Então, uma vez que estamos aqui para aprender, essa situação não é para nos punir. Essa situação é para a gente se adequar a ela, para a gente talvez não precise entender tudo, mas a gente precisa ter fé no que virá no porvir, né? A gente tem que ter fé nesse novo mundo que virá depois. E temos que entender também que hábitos novos e bons hábitos isso pode trazer a nós, né? A gente pode adquirir novos hábitos com isso. Esses desafios, às vezes, nos colocam a dúvida no coração. E a dúvida, o medo, ele tem uma linha ali muito determinante de quando que ele é positivo e quando ele é negativo. Quando ele nos impede de agir, ele está nos fazendo mal, né? Às vezes, obviamente, não quando ele nos evita de sermos imprudentes, né? A dúvida, o medo, quando estamos sendo imprudentes, ele é bom, né? Mas quando a gente fala sobre o futuro, quando a gente fala sobre a nossa própria vida, quando a gente tem medo, quando a gente tem dúvida, está faltando fé. Quando essa dúvida ou esse medo nos impede de agir, nos impede de viver o nosso dia a dia, a gente precisa renovar e fortalecer a nossa fé. Eu vou trazer aqui Estou preparando já para o nosso encerramento.
E eu vou trazer para o nosso encerramento, para a nossa reflexão, a oração de Micael, que ela fala muito sobre encarar esse tipo de angústia, esse tipo de temor, de medo, fala de futuro e de fé. Eu acho que tudo isso que nos é colocado aqui, trazendo um pouco pro que o Evangelho coloca, né? Que não são os sãos que precisam de remédio, a gente pode olhar como que todos nós, em algum momento, somos ou estamos doentes. E todos nós somos ou estamos precisando de um remédio. E não nos cabe julgar quem precisa de que remédio, né? Sair um pouco dessa posição de julgador, né, sobre o que o outro vê ou faz, pois nós não estamos nesta posição de julgar, né? E às vezes a comodidade nos leva a isso. E como o Evangelho também diz, né? Quando a gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no nosso próprio olho. E é muito comum a gente recair sobre essas doenças e precisarmos de remédio. E que não há problema nenhum. Às vezes, a gente também, percebendo isso, podemos ficar tristes, né? Nossa, eu estou angustiado, nossa, eu estou triste, nossa, eu estou com medo. Quando a gente percebe algo que precisamos, é muito bom perceber algo que a gente precisa, porque a gente pode satisfazer essa necessidade, a gente pode correr atrás do que precisamos. Então, se estamos com algum medo, se estamos com algum problema, com alguma dificuldade, se percebemos algum defeito, alguma doença de caráter ou do coração sobre nós, temos a oportunidade de reparar. Buscando o Evangelho, buscando o amor, buscando a caridade. São os remédios que Jesus nos recomenda. Tá? Para encerrar, tá, pessoal, eu vou, para manter o horário aqui que me é recomendado, eu vou iniciar uma prece chamada Prece de Micael. E ela diz o seguinte: temos que erradicar da alma todo medo e temor que o futuro possa trazer ao homem. Temos que admitir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade, para com tudo o que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Então é com essa mensagem de fé no futuro que, juntos aos amigos, eu encerro aqui a live de hoje.
estando longe, mas com o coração bem próximo de todos, bem próximo da fraterna, e a fraterna bem próxima de nós também. Muito obrigado, beijos, uma boa noite a todos.